Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula de número 90 de língua portuguesa. Eu sou a professora Fabiana. Vamos dar uma olhadinha na lista do que precisaremos para a aula de hoje? Então, você vai precisar do seu caderno ou daquela folha na qual você faz suas anotações, lápis, borracha, apontador e lápis de cor para usar sempre que achar necessário. Materiais separados, vamos para as nossas anotações? Você vai anotar a data. Olha lá no calendário o dia, o mês e o ano e pode preencher. Na linha de baixo você vai anotar o seu nome completo. Uma vez mais eu trouxe aqui o meu crachá para vocês lembrarem que vocês também podem olhar aí no seu. Vou deixar o meu todo em letras maiúsculas aqui. Você pode colocar o seu sobre a sua mesa também. Na linha de baixo você vai anotar aula 90, terceiro ano e as letras LP, que são as iniciais das palavras língua portuguesa. Vamos lá que nós já voltamos! Anotações concluídas. Então vamos relembrar um pouquinho da nossa última aula? Vocês lembram que eu trouxe um texto e logo uma pergunta. Quem era o tal deste Miguel que estava, mencionado naquele texto? E nós descobrimos que o Miguel era um leitor, que havia escrito uma carta de leitor para a revista. Aí eu apresentei algumas características da carta de leitor, que a carta de leitor expressa a opinião do leitor sobre matérias publicadas em jornais e revistas. Em seguida, nós vimos algumas características que são próprias da carta de leitor. Vimos que ela tem que conter a identificação do leitor, título ou assunto da matéria da qual se faz referência, a pessoa que escreve a carta, a opinião do leitor e um argumento. Utilizando essas características, nós identificamos lá na carta que o Miguel mandou, utilizando aquela legenda, Utilizamos as cores e encontramos cada um desses passos na carta.
Na sequência, fizemos uma brincadeira. Você lembra da nossa brincadeira? Era o jogo da concordância. E aí, sobrou uma missão para vocês. Vocês também teriam que adequar uma frase, fazê-la concordar. Vocês lembram com quem era mesmo? Ah, então eu vou rodar a roleta para nós relembrarmos com quem é que vocês tinham que adequar. Era com os leitores. A frase tinha que ficar toda adequada, concordando com os leitores. Então, vamos reconferir essa frase aqui comigo? Bom, a frase que vocês deveriam fazer a concordância era esta daqui. Acabei de ganhar um cachorro e quero saber mais sobre esse assunto. Aí vocês lembram que vocês não tinham a palavra leitores, né, para fazer a concordância. Mas era o Miguel que estava escrevendo essa carta, então ele estava dizendo acabei. Se formos mais pessoas, como que nós vamos escrever a palavra acabei? Acabamos. 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 A próxima palavra, a palavra de, não sofre alteração. Acabamos de... A mesma coisa que a palavra ganhar, permanece a mesma. Acabamos de ganhar um. Será que altera a palavra um? Não, estava falando de leitores, nada se falou de cachorro nesse desafio. Então permanece um cachorro. Cachorro. E quero. Como era apenas o Miguel, ele poderia falar quero. Mas são mais leitores, então como vai ficar? Queremos. Queremos saber. Não alteramos. Saber mais sobre este assunto. Ponto final. Então aqui retomando aquele jogo da concordância que nós havíamos feito, concordando com leitores, né? Porque a frase havia sido escrita pelo Miguel. E já que lembramos de tantos detalhes do nosso texto, então vamos relembrar um pouquinho do texto acompanhando a leitura lá através do site? Vamos comigo? Então aqui nós temos o endereço da revista e aqui nós vemos a seção, que a seção fala aqui, dessa revista na qual é possível enviar cartas do leitor. Então vamos acompanhar a leitura desta que nós já vimos? Melhor amigo. Olá, pessoal da CHC, tudo bem? Espero que sim. Quero dizer que li e gostei muito do texto Esperto para Cachorro. Achei interessante esse tema. Aliás, eu acabei de ganhar um cachorro e quero saber mais sobre esse assunto. Peço que publiquem mais matérias sobre cachorros. Tenho certeza de que todas as pessoas que têm cachorro em casa vão gostar de aprender sobre seu melhor amigo. Tomara que gostem da minha carta. Um grande abraço. Miguel Góes Felice, Guaçu, São Paulo. E aí, vocês relembravam de tantos detalhes sobre aquele texto? Mas será que você ficou aí na sua casa se perguntando, será que só existem cartas de leitor sobre aquele texto que nós vimos Esperto para Cachorro? Será que só existe carta do leitor a respeito daquele animal, do cachorro, sobre a esperteza do cachorro? Então, vem comigo porque nós vamos ler uma nova carta de leitor, mas eu já vou avisá-lo. O animal está com o nome encoberto e você vai procurar identificá-lo através das características. Então, presta bastante atenção. Vamos ler aqui comigo? Então, aqui eu tenho o título que está encoberto, que tem o nome do animal, e vamos para cá. Olá, somos alunos do 3º ano. Estamos escrevendo esta carta para falar o quanto gostamos e aprendemos com a matéria Ai que Fedor, que fala do cheiro do... Que animal será esse? Que bichinho pequenino e muito esperto. Não sabíamos que seu cheiro servia para afastar predadores. Alunos do 3º ano, Escola do Campo, Querência, Mato Grosso. E aí, você identificou que animal é este? Então, pega o seu caderno, anota o número 1
e você vai anotar o nome desse animal. Calma que eu tenho algumas dicas. Olha na tela aqui comigo. Aqui eu tenho a imagem desse animal. Conseguiu identificar? Então, eu tenho 6 etiquetas que têm palavras com o nome de alguns animais. Lê aí comigo. Golfinho, gato, galinha, gambá, girafa e gorila. Qual desses animais pode ser aquele que contém no texto? Então, tempinho para você fazer e nós já voltamos para conferirmos juntos. E aí, conseguiram identificar quais dessas etiquetas correspondem à figura daquele animal que está ali? Então, vocês já sabem que é um animal que começa com a letra G, porque todas as etiquetas estão com a letra G. Mas qual será este animal? Então, eu vou eliminar aqui. É o gambá, isso mesmo. Você havia identificado? Então, vamos ler no texto comigo para ver se realmente é o gambá? Vamos lá. Prontos? Olha aí, o nome já está até mesmo no título. Cheirinho de Gambá 2. 2, professora, por que será? Porque nessa revista, esta era a segunda carta que tratava do mesmo texto. Então, Cheirinho de Gambá 2 foi o segundo texto tratando do mesmo assunto. Olá, somos alunos do 3º ano. Estamos escrevendo esta carta para falar o quanto gostamos e aprendemos com a matéria Ai que Fedor, que fala do cheiro do gambá. Que bichinho pequenino e muito esperto. Não sabíamos que seu cheiro servia para afastar predadores. Alunos do 3º ano, Escola do Campo, Querência, Mato Grosso. Você também havia identificado que era o gambá? Então eu trouxe aqui a resposta da revista, né, aos alunos dessa escola. Vamos ler a resposta? Adoramos saber que o texto despertou a curiosidade de vocês. O que mais vocês gostariam de ver no CHC, que é a revista Ciência Hoje das Crianças, né? Escrevam pra gente. E aí? Todos gostaram, né? Dessa carta que ele enviou. Então eu vou colocar agora aqui o caderno para você conferir para ver se você havia escrito corretamente. Vamos lá? E aí, conferiu o seu caderno? Vocês viram quantas informações havia nesta nova carta de leitor que nós vimos? Então, que tal fazermos uma brincadeira agora juntos? Presta atenção que eu vou apresentar a brincadeira. É uma cruzadinha, isso mesmo, com informações deste texto que nós vimos. E olha aqui, você consegue perceber que nós temos 6 informações para preenchermos sobre esse texto. Você ficou atento? Então nós vamos preencher juntos. Para nós sabermos quais informações desse texto, eu preciso dos comandos da nossa cruzadinha. Então vamos ler comigo. Horizontais. O que são horizontais mesmo?
aquelas linhas que estarão deitadinhas. Então, nas horizontais, nós teremos que procurar estas informações, colocarmos essas informações. O número 2, que estará na horizontal, eu tenho que escrever o remetente, ou seja, quem enviou essa carta, quem remeteu a carta de eleitor. Vocês lembram quem havia enviado? A primeira que nós vimos tinha sido o Miguel. E essa? Quem foi? Foram mais do que uma pessoa, né? Não foi uma pessoa apenas. A número 4, a cidade do remetente. Lá ao final, logo quando tinha o nome das pessoas que enviaram, né? Que na verdade não era o nome, era só a designação, já tinha a cidade. Então nós já vamos colocar na nossa cruzadinha. O motivo da carta de eleitor. Nós já havíamos falado que pode ser porque a pessoa está dando uma opinião, ela está elogiando, está fazendo uma crítica, uma sugestão. E nesta carta, qual era o motivo? Estava criticando, sugerindo ou elogiando? E aí, na 6 é a saudação. A saudação, que é utilizada no começo da carta, pode ser olá, bom dia, oi, boa tarde, boa noite. O que é que foi utilizado nessa carta que nós vimos? Então, vamos ver agora nas verticais o que é que nós teremos que preencher. Nas verticais são as linhas que ficam em pé. O número 1 é uma característica do gambá. Qual foi uma das características que foi colocada lá sobre o gambá? A número 3, mecanismo de defesa. Você prestou atenção nessas informações? Então, agora eu vou mudar aqui o nosso cenário e você vai me ajudar com as respostas. Bom, então aqui nós temos a cruzadinha, que vamos preenchê-las juntas. Então, a número 2 na horizontal. Remetente. Quem foi que enviou essa carta que nós vimos ali com o título cheirinho de gambá? Você lembra? Então aqui eu tenho a número 2, né? Vamos ver quantas letras nós vamos usar para escrevermos essa palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é mesmo que havia enviado essa carta? Eram os alunos do 3º ano. Alunos do 3º ano. Cabem todas as palavras aqui? Não, mas cabe a palavra alunos. Vamos colocá-la aqui? Então, alunos. Nos. Certinho, porque foram o remetente dessa carta realmente. Então vamos ver o próximo. Número 4. Cidade do remetente. De onde estavam mandando esta carta? Lá nós tínhamos as duas informações, né? A cidade e o estado, que é o estado do Mato Grosso. Mas a cidade, vocês lembram o nome da cidade? Querência. Então vamos anotar aqui. Querência, para eu fazer o quê? O que é que eu preciso? Q-U-E. Querem. R-E. Querem. Tem um acento circunflexo. E aqui a letra N para terminar essa sílaba. Querência. C-I e a letra A. A cidade de onde foi enviada esta carta. Vamos para a próxima informação. 5. Motivo da carta do eleitor. Foi uma crítica? Uma sugestão? Ou foi um elogio? As pessoas que haviam mandado essa carta haviam gostado do conteúdo? Sim, eles mencionaram isso. Então foi um elogio. Então vamos ver aqui. No número 5, elogio. A palavra elogio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Vamos tentar. Elogio. L-O. Elogi. G-I-O. Elogio. E aqui a última que nós temos na horizontal, a 6, que foi a saudação. Qual foi a saudação empregada na carta que nós vimos? Foi olá, isso mesmo. 3 letras, olá, direitinho. Olá. E aqui nesta letra A nós temos um acento agudo. Olá. Então agora vamos para as verticais. Então aqui nós temos a primeira. Uma das características do gambá. Puxa, nós tínhamos diversas características. Tínhamos que ele é pequenino, que ele é esperto, falava do cheiro, né? Qual dessas será que cabe aqui? Então vamos contar esta palavra. Na número 1 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Uma das características ditas foi a palavra pequenino. Será que cabe aqui a palavra pequenino? Vamos tentar. P. Puxa, já não dá, porque para eu escrever P eu preciso do P e do E. A segunda letra é a letra S. Outra característica foi que ele é esperto.
Será que cabe a palavra esperto? Vamos tentar. Es, e, s. Ah, então aqui na primeira sílaba já deu. Vamos tentar fazer a palavra esperto para ver se está correto. Es, então a letra E aqui. A letra S nós já temos. Pé. P e o E. Esper, já tem a letra R e no local certo. Esperto, já tem a letra O. O que é que falta para eu construir essa sílaba? A letra T. Então montamos a palavra esperto. Selecionamos aqui que uma das características do gambá é ser esperto. Vamos para a próxima. A próxima, que é a última. A número 3. Mecanismo de defesa do gambá. O que é que o gambá usa para se defender dos predadores? Vocês pensaram nisso? É super conhecido, é uma das características mais conhecidas do gambá, que é esse cheiro que ele exala. Então aqui eu já dei o spoiler, né? Qual é essa característica? É o cheiro. Será que a palavra cheiro tem este número de letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra cheiro termina assim com a letra O. Então vamos ver se encaixa aqui a palavra cheiro. Cheiro, che. O que é que eu preciso para fazer? Che. C, H, E, a letra I que já está no lugar e a letra R, cheiro. Então, um dos mecanismos de defesa do gambá é o cheiro. Agora que nós completamos, vamos conferir comigo aqui na tela? Então, confere aqui comigo. A primeira informação que nós preenchemos foi qual? Foi o remetente, aqui na número 2. Quem foi mesmo que enviou aquela carta de leitor? Foram os alunos. Então, vamos preencher juntos. Alunos. A próxima informação, a número 4, a cidade do remetente. De que cidade eles eram? De Querência. Querência. A próxima informação, o motivo da carta do leitor, que nós vimos que era um elogio, né? Eles gostaram desse texto que haviam lido. Era um elogio. A saudação utilizada foi o olá, que é mais comum de utilizarmos, porque não sei se ele vai receber de manhã, de tarde, de noite, então utilizamos o olá. E aí as informações na vertical. A número 1, uma característica do gambá. Faz muito sentido, já que estamos falando de animais espertos, sobre a esperteza dos animais. Uma das características é esperto. E a última, a número 3, é um mecanismo de defesa do gambá, que é o cheiro. É muito comum quando uma pessoa está com cheiro de alguma coisa, ou algum local está com cheiro que não é tão bom, as pessoas falam assim, está com cheiro de gambá. Então vem daí, né, dessa característica. Mas você já havia pensado que é uma característica super esperta do gambá conseguir utilizar esse cheiro para espantar os predadores? Puxa vida, eu nunca havia pensado nisso. Mas agora, vamos refletir um pouquinho mais de perto, mais um trechinho do nosso texto? Lê aqui comigo. Não sabíamos que seu cheiro servia para afastar predadores. Quem foge do cheiro? Você pensou nisso? Então, analisa melhor essa informação, aproveita, pega o seu caderno, pula uma linha e escreve o número 2. Porque agora você vai identificar nesse trecho quem é que foge do cheiro do gambá. Pode anotar isso aí no seu caderno que nós já voltamos para conferirmos juntos.
E então você fez a leitura desse trecho e identificou quem é que foge do cheiro do gambá? Então vamos ler aqui junto comigo? Não sabíamos que seu cheiro servia para afastar predadores. Isso mesmo, são os predadores que fogem do cheiro do gambá. Você havia identificado? Então um tempinho para você conferir aí o seu caderno. E aí, caderno conferido? Mas será que você está com aquela carinha de pergunta igual a essa que eu vou mostrar aqui? Predadores? Quem será que são os predadores? O que são predadores? Para nos ajudar, eu trouxe novamente uma página do dicionário. Aqui você tem a imagem de um dicionário online, que quando nós estamos com dúvida, ao invés de nós procurarmos letra por letra, seguindo a ordem alfabética, nós digitamos a palavra predador e apareceu esta página com alguns significados. Eu trouxe aqui a ampliação para nós lermos juntos. Predador, significado 1. Disse do ser vivo que caça e mata outro para se alimentar. Significado 2. Aquele que caça animais silvestres para matar ou prender vivos. Significado 3. Que causa a destruição de algo. O carro é um dos maiores predadores na natureza. Significado 4. Aquele que se apodera de algo, de outrem, geralmente relacionado à natureza. E aí? Qual desses significados será que foi aquele empregado no nosso texto? Para você pensar aqui comigo, eu trouxe duas hipóteses apenas. Então vamos lá ver. Predador, será que é aquele ser vivo que caça outro para se alimentar? Ou será que é que causa destruição de algo? Então, o gambá, onde é que ele vive? Ele vive na natureza. Predador pode ser o que exatamente? Será que pode ser outro ser vivo que caça outro para se alimentar? Ou pode ser que causa a destruição de algo? Então, você vai pegar agora o seu caderno, vai anotar o número 3 e você vai anotar aí quais desses significados corresponde àquele utilizado no nosso texto. Vamos lá, que nós já voltaremos para conferirmos juntos.
E aí, você conseguiu desvendar qual era o significado de predador utilizado aqui no nosso texto, no texto que nós vimos agora? Então, vamos ler aqui comigo novamente. Poderia ser um ser vivo que caça outro para se alimentar? Vamos imaginar que o gambá estava lá na natureza e tem um predador, que é um ser vivo que caça ele, ou seja, um outro animal que vai caçá-lo para se alimentar. O que é que o gambá faz nesse momento? Libera o cheiro, não é mesmo? Ou poderia ser essa segunda aqui, que causa a destruição de algo. Será que foi nesse sentido de destruir alguma coisa? É para isso que o predador vai atrás do gambá? Não, então esta informação não está correta. É a primeira. Foi nesse sentido, de um ser vivo que caça outro para se alimentar. Foi isso que você anotou no seu caderno? Então agora eu vou colocar na tela o seu caderno para você dar uma conferidinha aí. Vamos lá? E aí, já conferiu o seu caderno? Puxa, quantas informações nós vimos, né, nessas nossas últimas aulas. E você percebeu que nós vimos 3 textos que são diferentes? Vimos dois textos que tratavam do cachorro, mas eram de gêneros diferentes. Um era divulgação científica e outra carta do leitor. E vimos outros 2 textos que também era carta de leitor, mas falavam de assuntos diferentes. Então, que tal se nós fizermos uma brincadeira agora, procurando as informações de cada um desses 3 textos? Vamos ver comigo? A brincadeira chama Cada Texto em Seu Lugar. E aqui eu trouxe cada um deles. Olha aqui, o cheirinho de gambá foi o primeiro texto, o segundo ou o terceiro texto que nós vimos. Você lembra? Então pensa aí. Trouxe também o melhor amigo. E aí? Primeiro, segundo ou terceiro texto? E o esperto para cachorro. Está completamente fora de ordem, né? Porque nós primeiro vimos o texto de divulgação científica Esperto para Cachorro, depois vimos a carta de leitor Melhor Amigo, que foi o segundo texto, e depois vimos o cheirinho de gambá 2, que foi o terceiro texto. Mas cada um desses textos tem características que são muito específicas, mesmo a carta de leitor sendo 2 o mesmo gênero que era a carta de leitor.
Então, agora prontos que nós vamos ver algumas dessas informações aqui. Essas são as informações que nós vamos organizar, que vamos colocar cada texto em seu lugar. Então, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho divulgação científica. Tenho cachorro, gambá, carta de leitor, cachorro novamente, revista, carta de leitor, revista, parágrafos, revista, parágrafos e parágrafos. Vocês conseguiram perceber que aqui nós temos a característica do texto, o gênero do qual ele é, onde ele foi publicado e de quem é que ele fala. Então nós vamos selecionar as informações que estão adequadas para cada um dos textos. Então, memorizou ainda onde está cada uma dessas informações? Então eu vou fechar as informações. Vamos lá? Na número 1, vou revelar o que é que nós temos aqui na número 1. Divulgação científica, que é o texto 1. O que é que nós temos relacionado à divulgação científica? Número 4, carta de leitor. Não, professora, tá tudo errado aqui, não pode ser. Um texto que é do mesmo gênero, divulgação científica e carta de leitor, são gêneros totalmente diferentes. Então, esses aqui já não valeu. Pronto, esse não vale. Vou começar de novo. Número 1, divulgação científica. De novo, texto 1. Cachorro. Falava-se sobre o cachorro no texto de divulgação científica? Falava-se, era esperto para cachorro o título. Então, essas duas informações correspondem ao texto 1. Mas sobre cada texto nós vamos buscar 4 informações. Faltam 2 ainda. Vocês lembram onde pode ter mais alguma informação sobre o texto de divulgação científica esperto para cachorro? Vou revelar o próximo. Vamos ver o que aparece. Revista. Este texto foi publicado numa revista? A CHC, né? Ciência hoje para as crianças. Então, texto 1 foi publicado numa revista. Parágrafos. Esse texto estava organizado em parágrafos? Você acompanhou a leitura dele na tela e pelo vídeo, né? Que era lá no site da CHC. Estava organizado? Então, todas essas informações correspondem ao texto de divulgação científica que tratava sobre o cachorro, que estava organizado em parágrafos também e que foi publicado na revista. Então, as informações do texto 1 nós já descobrimos. Vou revelar agora mais um número. Fala aí na sua casa, deixa eu ver o que é que você está falando. Vamos ver se eu descobri. Número 3, pode ser? Número 3, o que é que nós temos aqui? O gambá. Ah, essa tá super fácil, né? Que foi o texto que nós vimos hoje novamente. Então, o gambá. Quais informações nós podemos descobrir sobre o gambá? O gambá era o texto número 3. Então, já vou marcar aqui. Esse é do texto número 3. Próxima informação. Vou revelar o 8. Revista. O texto do gambá foi publicado numa revista? Sim, foi publicado numa revista. Então, revista também corresponde ao texto número 3. Agora, o próximo, acho que eu vou escolher o número 12. 12, parágrafos. Esse texto estava organizado em parágrafos ou em estrofes? Em parágrafos. Ah, então esse texto, parágrafos, também corresponde ao número 3, que é a organização desse texto. Vou abrir o próximo. Carta de leitor. O texto que falava sobre o gambá foi publicado numa revista, organizado em parágrafos. Era carta de leitor? Sim, era carta de leitor. Então aqui temos o número 3. Todas essas correspondem ao texto número 3. O que é que ficou faltando? Ficou faltando descobrirmos as informações do texto número 2. Qual era ele? Era a primeira carta de leitor que nós vimos, que era a carta Melhor Amigo. Sobre qual animal falava? Onde foi publicado? Qual era a organização? Você lembra? Então, vamos descobrir aqui. Vou revelar número 7, carta de leitor. Nós já sabíamos que era. Próximo número, então aqui é o texto número 2. Próximo número, o número 5. A carta de leitor Melhor Amigo tratava-se do cachorro? Sim, né? Faz até essa referência do que é o melhor amigo, que é uma expressão muito utilizada. Cachorro é o número 2. Próxima informação, a número 6. Esse texto foi publicado numa revista? Também. Então diz respeito a esse texto também. E estava organizado em parágrafos. Então aqui desvendamos todas as informações desse texto que nós havíamos visto. E eu tenho certeza que você, ao acompanhar a leitura dessa carta do leitor,
Você também deve ter ficado muito curioso para conhecer o texto que deu origem a ela. Afinal de contas, eles citavam, né, o texto Ai, que fedor, que foi esse texto que eles gostaram bastante. E aí, vamos conhecer comigo esse texto? Então, acompanhe a leitura aí na sua tela, direto do site da revista. Então, quando nós vimos essa carta do leitor, Cheirinho de Gambá 2, eu tenho certeza que você também deve ter ficado muito curioso para conhecer o texto original. Aqui nós temos o link, eu vou clicar e nós vamos conhecer juntos. Ai, que fedor! O que você sabe sobre os gambás? Aposto que acerto sua resposta. Ah, são bichos fedidos. Mas agora lhe pergunto, para que tanto fedor? Se não souber, fique tranquilo, pois eu mesmo respondo. Acredite se quiser, os gambás são primos americanos dos cangurus australianos. Os gambás são, em geral, pequenos. A maior espécie pesa apenas 7 quilos e lentos. Por isso, são presas fáceis para bichos maiores e mais rápidos, como cachorros do mato e felinos silvestres. Para escapar de virarem almoço de médios e grandes carnívoros, os gambás desenvolveram algumas estratégias. Uma é a tanatose, outra o mau cheiro. Tanatose, em bom português, significa fingir-se de morto, enganando os predadores para que eles desistam do ataque. A maioria dos carnívoros come apenas animais vivos. Por exemplo, o gambá de Delphis virginiana, encontrado nos Estados Unidos, é craque nesse teatro. Tanto que, no idioma local, o inglês, usa-se a expressão bancar o gambá, para referir-se a alguém que está, metaforicamente, se fingindo de morto. A fama de atores desses bichos também chegou ao cinema, no filme A Era do Gelo 2. Os irmãos gambás Crash e Ed se fingem de mortos o tempo todo. Mas essa estratégia nem sempre funciona. Alguns predadores acabam descobrindo a farsa e atacam. Entra aí o mau cheiro. Ao sensibilizar o olfato de seus predadores, o gambá está mandando outra mensagem, como se dissesse: veja como estou fedido, não sou uma boa opção para o seu jantar. Posso estar podre e cheio de doenças. E aí, curtiram as informações que estavam lá no texto Ai, que fedor? Eu também escreveria uma carta de leitor com certeza para a revista para falar sobre esse texto. Eu achei maravilhoso. E com essa atividade, eu me despeço hoje de vocês. Foi muito bom estarmos juntos. Até a próxima!